quero chamar aqui ao palco essa pessoa que é muito importante. Ela veio dos Estados Unidos para ontem fazer uma super palestra lá no Urban Clinic. Foi sucesso absoluto. Ela é educadora parental, ela é membro da certificada da Positive Discipline Association americana, membro da Sociedade Norte-Americana de Psicologia Adleriana e especialista em análise de perfil comportamental. Quero chamar para falar com vocês aqui Thelma Abrão, por favor. Obrigado, Thelma. Seja bem-vinda. Obrigado, viu? Obrigada. Gente, boa tarde. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Kelly, pelo convite. Eu tenho 10 minutos para falar e para mim é muito difícil porque esse é o meu assunto preferido no mundo e se deixar eu fico aqui até amanhã falando. Então, vamos lá. Como ele falou, eu sou educadora parental. O que é educadora parental? No Brasil ainda é uma profissão muito nova, né? É uma pessoa que estudou disciplina positiva, formas de ajudar os pais a se reeducarem emocionalmente. Então, a gente vem de uma geração... Eu quero falar primeiro um pouquinho de mim. Eu sou mãe de um casal e tudo que eu ensino hoje veio dos meus próprios desafios como mãe. Né? A gente sabe que quando tem filho pequeno, meu Deus... Quem acha que é fácil educar, levanta a mão. Ninguém? Realmente é o maior desafio, né, da vida. Então, eu também já fui uma mãe que não sabia o que fazer, uma mãe que se desesperava quando a minha filha dava birra, eu chorava mais do que ela, eu falava, gente, eu preciso de ajuda, né? E foi quando eu comecei a minha caminhada para aprender a disciplina positiva, estudar inteligência emocional e desenvolver tudo o que eu ensino hoje. Eu moro nos Estados Unidos, eu sou especialista em inteligência emocional, em análise de perfil comportamental. E por que eu decidi estudar tudo isso? Porque é claro que é muito fácil uma pessoa chegar para você e falar, olha, faça isso, faça aquilo, te dar uma ferramenta para você usar. Mas como aplicar se você não está bem com você mesmo? Será que funciona? Né? E se você é uma mãe que está com questões emocionais mal resolvidas, se você está no seu trabalho e não gosta do seu trabalho, se você de repente tem problemas conjugais, emocionais, por mais que eu te dê uma ferramenta excelente, você não vai conseguir usá-la, né, por muito tempo. Então, por que é tão importante a gente entender sobre as nossas emoções? Porque como é que a gente vai ensinar autocontrole para os nossos filhos se a gente não sabe se controlar? Como é que a gente vai falar para os nossos filhos, para de gritar, se a gente grita com eles o tempo todo, né? A gente fala para os filhos, para de gritar, menino! A gente pede para a criança parar de gritar gritando, não faz sentido, né? Então, eu quero agora propor, o Rudolf Dreikels é um dos psiquiatras que estudou as bases da disciplina positiva. E essa frase é incrível, porque ele fala assim como as crianças precisam de treinamento, os pais também precisam ser treinados. E esse treinamento consiste em aprender novas atitudes aos comportamentos das crianças. Então, a gente aprendeu o que com as gerações passadas? A criança se comporta mal? Tem que punir, tem que castigar. Senão essa criança não vai ser um bom ser humano, não vai ter limite, não vai ser uma pessoa boa. Agora, faz sentido, gente? Quais são as necessidades básicas de um ser humano? Todo ser humano quer se sentir aceito e amado. Pertencimento e significância. Essa é a base de qualquer indivíduo. Os 7 bilhões de pessoas na Terra, elas querem se sentir aceitas, conectadas. E o que é o pertencimento? É a necessidade da criança se sentir emocionalmente conectada aos pais, de forma positiva. E, gente, conexão tem a ver com presença emocional, não tem a ver com presença física. Às vezes você passa o dia inteiro perto do seu filho, mas você não olhou para ele, você não olhou nos olhos, você não ouviu o que ele tinha a falar, você não abraçou, você não beijou, né? E essa criança está ali, querendo a sua atenção. Então é importante a gente entender que por trás do mau comportamento infantil, 90% das vezes existem necessidades emocionais não atendidas, né? A gente precisa ressignificar tudo isso. A gente olha e fala, que criança terrível, esse menino não para de me perturbar, e na verdade tudo que ele quer é se sentir pertencente a essa família. Ele quer se sentir útil, capaz, importante, né?
Toda vez que um pai ou uma mãe faz pelo filho o que ele pode fazer sozinho, a gente está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Quantos pais vai lá e dá comida na boca do filho, ele já consegue comer sozinho? Essa criança já é capaz de colocar a roupa sozinha, mas o pai lá e veste. E a gente acha que está o quê? Que está cuidando. Mas não, a gente tem que ensinar os nossos filhos que eles são capazes, né? Então, a significância tem a ver com esse senso de capacidade. Não faça pelo seu filho o que ele já é capaz de fazer por si mesmo. Eu quero propor um exercício bem rapidinho para vocês, gente. Está todo mundo sentado com alguém do lado? Vamos lá, ó. Uma pessoa vai fechar a mão assim. E quem está do lado vai tentar abrir. Tá bom? Todo mundo, gente. Vamos lá. Fecha a mão. Só que é para tentar abrir sem machucar. E quem está com a mão fechada vai fazer força para não abrir, tá bom? 1, 2, 3, já. Vamos lá, gente. Quem está com a mão fechada, segura firme. E aí? Pode parar. Como é que foi? O que isso lembra vocês? Lutas por poder? Estou mandando fazer. Vai lá, menino, vai tomar banho. Não vou. Vai pôr roupa para ir para a escola. Não vou, né? Por que isso acontece, hein, gente? A gente não consegue, né, obrigar um filho a comer, um filho a estudar, a dormir. A gente consegue? Quando uma criança não tem as necessidades emocionais básicas atendidas, ela entende que toda vez que ela se comporta mal, papai e mamãe vai parar tudo que está fazendo para dar atenção, não é assim? E aquilo vira um ciclo vicioso, né? Birra. Ele sabe que quando ele se comporta mal, papai e mamãe vai lá olhar para ele e dar a atenção que ele quer, mesmo que de forma negativa. Então pensa comigo, vocês concordam que educar exige dedicação? A gente tem que doar o nosso tempo. Então não seria muito melhor a gente doar o nosso tempo para dar proativamente e encher os baldes de atenção positiva que as crianças precisam do que ter que lidar com o mau comportamento delas? O que seria mais fácil? É bem desgastante, não é? Lidar com o mau comportamento? Então, e agora eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de pai ou mãe você quer ser? Você já se perguntou sobre isso? Imagina agora que você está... Seu filho... Vamos avançar 20 anos no tempo. O seu filho está lá no restaurante com a esposa, com os amigos. E de repente um assunto que surge lá é a infância. E você está ali, uma mosquinha, ouvindo. O que o seu filho falaria sobre você? Puxa, que pai incrível. Meu pai me encorajava. Ele confiou em mim. Ele me ensinou sempre a lutar pelo que eu desejo. Ou não. Ou ele vai falar, meu pai era crítico. Meu pai me humilhava. Meu pai nunca acreditou na minha capacidade. Então, gente, não importa onde você esteja, ainda dá tempo de aprender a fazer diferente. Porque respeito a gente só ganha dando. A gente não pode pedir respeito sem respeitar, né? Rapidamente, gente, disciplina positiva, só para quem nunca ouviu falar, do que se trata a disciplina positiva? É a gente aprender a educar o filho através da firmeza e da gentileza ao mesmo tempo. Quando a gente é muito autoritário, a gente só é firme, a gente não é gentil. Vai lá e faça o que eu estou mandando. Você não leva em consideração aquele pequeno ser humano que está ali na sua frente. Você não está levando em consideração o que essa criança sente, o que ela pensa. Você simplesmente quer que ela te obedeça. E aí é o quê? É ordem sem liberdade. Não dou liberdade para o meu filho se expressar. E existe também o oposto, né? Que é o pai muito permissivo, aquele pai que deixa a criança fazer tudo. Tudo é sim, não tem limite para nada. E aí tem o quê? Liberdade sem ordem. Eu só sou gentil. E o que a gente quer, na verdade? A gente não quer nenhum dos dois extremos. A gente não quer ser nem autoritário e nem permissivo. O grande desafio está em ser firme e gentil ao mesmo tempo. Firme porque eu vou me respeitar, respeitar os meus limites, os meus valores como mãe, como pai. E gentil porque eu vou respeitar esse pequeno ser humano, que é meu filho. Então, gente,
os extremos nunca são bons. E muitas vezes os pais autoritários, eles quando se exaltam, gritam muito, logo em seguida eles se arrependem, não é assim? E aí ele vai e fica bonzinho. E a criança fala, puxa, mas o que é certo aqui? A criança fica confusa, ela fica sem saber até onde ela pode ir, né? Ela fica se sentindo sem segurança, ela não desenvolve a autoestima. Então a gente tem que aprender o quê? Pôr limites, regras sim, né? Limites claros, porém sempre com respeito, gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Imagine um rio, você está ali navegando naquele barquinho. Aquele barquinho é o rio do bem-estar, é o equilíbrio, né? E aí a gente tem duas margens. A gente tem o caos de um lado e a rigidez do outro. Isso é quando a gente não tem inteligência emocional. Quando a gente é muito racional, a gente só foca no racional, você começa a focar só nos objetivos. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo, e você ignora os sentimentos, as emoções, tanto sua quanto dos seus filhos. E aí a gente fica em qual margem? Na rigidez. Nessa margem falta flexibilidade, falta empatia, falta conexão. E existe também a outra margem, que é o caos. Quando eu sou dominada apenas pelas minhas emoções, o que acontece? Eu fico descontrolada. Eu não consigo usar a razão, não consigo equilibrar o que eu sinto. E aí o caos é instalado. Então, em qual margem você está? A gente tem que aprender a navegar no meio, no equilíbrio emocional. Tenho mais 5 minutinhos aí, Kelly. E a disciplina, gente? Disciplina é uma palavra que vem do latim, que significa discípulos. Por que a gente acha que disciplina tem a ver com castigar, bater e punir, né? A gente aprendeu que é assim que tem que ser. E a pessoa fala, puxa, mas se eu não for castigar, bater e punir, o que eu faço então? Como é que eu educo uma criança? É muito difícil, né, a gente desfazer dessa crença. Existem muitas alternativas ao castigo. Uma delas é focar em soluções. Por quê? Na disciplina positiva, os erros são oportunidades de aprendizado e não motivos para castigo. Quantos adultos têm medo de mudar de emprego, de mudar de bairro, de cidade, de país, de ousar buscar um sonho, porque na infância, quando ele errava, ele apanhava, ele era castigado, ele aprendeu que ele não podia errar. E quem é que chega lá no topo sem errar, gente? Ninguém. Então, quando um filho erra, filho, mamãe te ama, mas isso que você fez não é certo, por isso, por isso, por isso. O que você pode fazer da próxima vez para que isso não aconteça novamente? Isso é educar. Agora, se eu bato meu filho, isolo ele, né? A única coisa que eu desperto nele é o quê? Desejo de vingança. Da próxima vez eu não quero ser pego. Minha mãe não gosta de mim. Eu não sou uma boa criança. Eu não sou um bom menino. Então é um grande desafio para a nossa geração ter essa reeducação emocional. Porque nós não fomos acolhidos pelos nossos pais quando a gente era uma criança. Os nossos pais, quando a gente chorava, eles não falavam para a gente, vem cá, filho, por que você está chorando? O que você está sentindo? Vem aqui me dar um abraço. Não, para de chorar, menino. Engole esse choro. Homem não chora. Não é assim? E aí, quantas pessoas crescem sem sentir? Não sabe sentir. Não sabe lidar com o que sente. Nós vamos ser a primeira geração que vamos dar educação emocional para as crianças. E, infelizmente, não tem educação emocional na escola, não tem educação emocional em casa, mas a gente vai ser a primeira geração que vai aprender um novo caminho para a humanidade. Eu já dei o tempo aqui, né? Vamos continuar aqui na roda de conversa. Você vai chamar as pessoas? Obrigada, gente, pelo tempo de vocês.